Alô a todos, como sempre, o seu Japa Rico transmitindo de Hong Kong para todo mundo. Hoje vamos dar sequência à série Japa Rico reagindo a outros traders. Vamos falar sobre Mambafx. Então vamos lá. When it comes to scalping and trading the 5-minute chart and making a lot of money trading it, there's a couple different rules you have to remember, okay? One of them being you want to have a good risk to reward, especially if you have a smaller sized account. You need a good risk to reward because if you don't have a good risk to reward, then you're not going to get very far. Isso é verdade, né? Você tem que ter uma boa gestão de risco, né? Ele chama de risk reward, ou seja, a porcentagem entre o quanto que você está arriscando e quanto você vai ganhar, que é chamado de reward. Alright, you want to have these 1 to 3s, 1 to 5 type trades, type setups, and I'm going to show you guys exactly how you can get those type of trades every single time, or at least save yourself from losing almost every single time, okay? So here's what I do and here's what you can do to maximize your earnings. So let's Tá, agora ele está analisando aqui o Nasdaq, né, Nas 100, que é aqui no gráfico de 5 minutos. Então vamos dar uma olhada nisso. Let's say, for instance, you know we're in an uptrend, okay, and you want to trade yourself a little breakout, right? Let's say you want to trade a breakout, we're on E ele está agora operando rompimento. Nasdaq, right? You want to trade this little breakout, and let's say Ele desenhou um canal aqui e ele vai agora operar de acordo com o rompimento desse canal que ele desenhou. Price closed right here, broke out, and you want to take a buy. So let's say you take your buy, you take your long position, and things are looking good. You have your stops below, and you just have a simple setup, just like. Não sei se você viu, né? Agora logo aqui que ele rompeu, então nessa candle que ele rompeu o canal, uma vez que essa candle que rompeu o canal fechou, ali ele entrou aqui com uma posição de. Aliás, eu acho que ele abriu mais de uma posição. Quer dizer, aqui ele não abriu nada porque ele está só explicando, mas enfim, teoricamente ele abriu mais de uma posição. Agora vamos ver o que ele vai falar. Like this. Well, look, this is the way to maximize your earnings every single time. And I'm serious, you guys have to start doing this because you're going to notice tremendous results like that. Okay? So instead of actually sitting here and just once your take profit gets hit, you're done. No, you're not done. Here's what Então uma das posições ele já vai fechar com lucro e aí ele vai ter outras posições também. you're going to do as your trade starts to move into profit, you're going to bring your stop loss and trail it. Okay, the best way to trail your stop loss is honestly using MetaTrader 5. They make it so simple to trail your stop loss, it's actually ridiculous. You can actually just touch the screen and slide it up and confirm. Eu não sabia dessa função aí, esse recurso do MetaTrader 5, que ele diz que não tem no 4, né? Ele só diz que tem no 5. Não sabia que era tão fácil aí de fazer a configuração do trailing stop. Literally slide it up and confirm, or slide it down and confirm. It's that easy with MetaTrader 5. So I do recommend you guys start using MetaTrader 5 because that's going to be the new wave. MetaTrader 4 is going to disappear at some point, and MetaTrader 5 is going to be the way to go. It's a lot easier to use too. So with that being said, Ele falou que algum dia o MetaTrader 4 vai desaparecer, vai ser só MetaTrader 5. Olha, isso aí o pessoal tá falando uns trocentos anos atrás, até hoje não virou verdade, né? Sempre falam isso aí, MetaTrader 4 vai desaparecer, que não sei o que. Até agora não desapareceu, né? let's just go into replay mode and look at this trade, okay? So let's say, your main take profit is something like this, right? Let's just say, for instance, you have a 1-to-1 and that's your main take profit. Once that gets, hit, your main take profit gets hit, don't just take all your profit, take a little bit of partials if you want, but aí que ele tá falando, né? Então você não vai fechar todas as posições, você vai fechar pela posição parcialmente, então você vai obter o lucro parcial. But better than that, trail your stop loss. Put that stop loss to break even, right? Isso aqui é uma coisa, vocês viram? Essa é a maneira correta de operar. Não é o que o Mascarenhas fala. O Mascarenhas no outro vídeo falou que, né, você deixa a posição aberta. Não. Todo mundo que é trader profissional, a primeira posição você vai fechar já com lucro, garantindo o seu lucro, movendo a posição do restante, né, da segunda posição ou das mais posições que você tiver. Então, das posições restantes, você vai mover o seu stop loss para break-even. Só que você já vai fechar a primeira posição com lucro, né? Diferentemente do que o Mascarenhas fala aqui. O que o Mascarenhas fala é sem noção mesmo, não é o modo profissional. Esse Mambafx, pelo menos, está falando uma coisa que faz sentido. Ou seja, você fecha a primeira posição com lucro, nas posições demais, você coloca o seu stop loss para break-even.
follow that trade. So boom, if we can get a 1-to-2 ratio to happen, right? So around this area, we will then take our stop loss, take profit. Who knows where your actual take profit's gonna be? But you're gonna take your stop loss, okay? You're gonna move from your entry and you're gonna go ahead and follow it just a couple candles below. And there's gonna be times where you do get stopped out, right? There's gonna be times where you do get stopped out, but guess what? If you get stopped out at this 1-to-1 ratio, you made your money, you're fine, right? It's gonna come back, hit the 1-to-1, and you got your money. But guess what? What if price literally just keeps going and you just keep trailing that stop loss, right? What if that just keeps happening? Like, what if it never comes down? Right here, we obviously got taken out at a 1-to-2, so this trade would be a success at a 1-to-2. But let's say, for instance, e aí você vai colocar o stop loss em 1-to-2, né? 1-para-2. We took a buy here, right? Let's just say, for instance, we took a buy here. Okay, we don't have a take profit set, right? We don't really have a take profit set. It's just floating, okay? Sim. We don't have a take profit set, but we do have our stop loss set, right? Let's say your 1-to-1 gets hit. Well, guess what you're gonna do at that 1-to-1? You're gonna take your stop loss, break even, and now watch what we do. A lot of people are gonna be like, oh, this is simple. This is simple. Okay, then start doing it and you'll notice tremendous results. And I bet you're not doing it now, so shut up. You know what I'm saying? Okay, so this is our stop loss at break even, okay? We're up good, we're up good. We're at about a 1-to-2 right here, right? Now we're at a 1-to-2, so guess what we're gonna do? We're gonna put our stop loss to that 1-to-1. That simple, right? Let it play out, but boom. Let's say right here. Now what? We're at like a 1-to-4, almost 1-to-5. So let's go ahead and put our stop loss right there into profit. Now we're at about a 1-to-2, 1-to-3 in the take profit area. And if price... Isso que eu acho, ok, uma coisa que eu discordo dele, ele vai colocar agora 1-para-2, né, depois a 1-para-3 e por assim vai. Só que isso eu discordo, porque eu acho que na verdade você teria que configurar o stop loss de acordo com o valor do ATR, viu? Em vez de você colocar, né, para ser o dobro, né, da posição que você colocou, né, então para ter o dobro de lucro ou o triplo, né, mas vamos continuando aqui. Comes back down to our stop loss that's trailing, we made money that was 3 times our loss, right? And tá, considerando esse exemplo em específico aqui, né? Porque esse exemplo em específico foi uma enorme distribuição do preço, na verdade. Então teve aqui essa enorme área aqui de distribuição. Então considerando isso, se eventualmente voltasse, aí teria sim 3 vezes, né? Mas quantas vezes você consegue repetir esse tipo de distribuição? That's huge, guys. That's huge. Okay, boom. Look at that candle right there. Let's follow it. Let's follow it. But we don't want to get too close, right? We don't want to get too close and get stopped out, which we did. Ó, e aqui, eventualmente, também ele bateu aqui o stop loss, né? Mesmo você usando o trailing stop. Então, para quem não sabe a definição de trailing stop, então você vai gradualmente movendo o seu stop de acordo com o preço, né? Se o preço entrar nesse tipo de distribuição, aí você vai movendo o seu trailing stop conforme a posição vai andando. Então isso é chamado de trailing stop. Agora, você viu que aqui eventualmente ele bateu o nosso stop, né? Ele já tinha movido, acho que para quanto que ele foi? But you guys get the point, right? We're gonna just keep following this thing up. And you know, that's fine, because that looks like it was probably going to reverse anyway. And of course, you still want to be aware of like, your support, your resistance, all these different things, supply, demand, whatever you're looking at, trend lines. Make sure that you're also very aware of those things happening, because you don't want to just stare and be like, okay, I'm just going to follow it, follow it, follow it. Oh, agora ele fala, né? O que você estiver olhando, se você estiver olhando o suporte, resistência ou qualquer outra coisa que você está olhando, então ele não aplica exatamente a estratégia, ele não define, aliás, né, o tipo de estratégia. Então, as regras para entrada, ele não chegou a falar, mas e ele também falou outras definições quando se você está usando algum exit indicator, que seria indicador para saídas, né? Então, se você estiver usando qualquer indicador para saídas, ou até mesmo suporte de resistência para saída, aí ele falou que você tem que ficar atento a isso também. No matter resistance, okay, I'm going to take my profit, because that's where it's probably going to just reverse anyways. But look, guys, if you... se você está na área de resistência, né, que você está olhando, e aí provavelmente terá uma reversão, então você vai sair com lucro. You can sit here and follow these trades. There's going to be a trade, right? I mean, you're going to win almost all the time anyways. But let's say that you do actually get one of those trades where you can, you know, take a short position and, you know, just say use your moving averages like I always do. And I'm going to actually break down a little strategy for you guys in a minute. But let's say you want to trail the stop loss down in this area, right? That's where you think price could go. Well, you're going to take that stop loss, and as price moves, follow it. And it sounds crazy, but you're... Oh, no, let's not go that far. Hold on, sorry. We're just going to like right here. Ele tá falando, de acordo com o preço vai movendo, aí você vai seguindo com o stop loss. Right? Price is moving. Aí você vai também movendo o stop loss para baixo de acordo com o movimento da operação, né? O movimento do preço, na verdade. You're following it. Okay, let's go here. Right?
Então ele tá falando, de acordo com o preço vai caindo, aí você vai movendo o seu stop loss para baixo. Então isso aí eu também trailing stop. Right? We're already so much in profit right now, but let's just go here and let's chill. Let's wait and see what happens. Okay, it didn't hit our stop loss, right? And price continues to the downside. Okay, boom. Now we're inside this channel. Okay, as we fell even more, look at that. Now we'll go here. Now look at what profit we've secured guaranteed. Okay, main take profit got hit. We just hit ourselves a 1 to almost 5 ratio. Aí que tá, isso aqui eu também sou contra, viu? Agora ele tá falando 1 to 5, né? 1 para 5. Só que aí, então, se ele tivesse usado o ATR, seria muito mais condizente. Eu acho, né? Mas não fiz. É claro que eu teria que vir aqui para demonstrar. Farei isso numa outra oportunidade, mas eu acho que usando o ATR seria mais condizente com a operação. By trailing our stop loss and making sure we don't take a loss, we don't lose any money. Now, a lot of people are gonna be like, you know, what are the benefits of this, right? So the main benefits of using a trailing stop loss throughout your whole trade, especially on a 5-minute setup, which I'm gonna show you guys some more strategies to use. Remember, trailing your stop loss does a lot of things, right? It obviously secures that money you're not gonna lose. But here's what it does for you mentally. If you can mentally look at a trade and say, hey, I cannot lose money in this trade, it makes it so much easier to hold. The number one issue that a lot of new traders have is that they can't hold a trade. It's not easy for them to hold a trade. It hurts them. Isso é verdade, muita gente não consegue segurar uma posição, né? Eu vejo isso principalmente iniciantes, né? Pra gente que já opera há muitos anos não tem esse problema, mas iniciantes eles não conseguem segurar, né? Eles precisam fazer algo, precisam fechar a posição, principalmente quando tá ganhando. Uma coisa que não me conformo, né? Como é que tá ganhando, a pessoa já quer fechar. Então não conseguem segurar a posição. Então pensem nisso também, né? Se você quer maximizar o seu lucro, você tem que saber quando você tem que segurar essa posição. Financially, you know, it turns around and they know that, so it's affecting them mentally. It's doing a lot. It's taking a toll on you if you can't take a loss, if it hurts you to take a loss. So by trailing your stop loss, you're then allowing yourself that mental clarity of like, okay, I'm chilling. No matter what happens here, I win. Especially if you get down to somewhere like this. Look at that. I mean, you're already at a 1. Isso aqui eu concordo com ele, que algumas vezes quando é para essas pessoas que não conseguem, né, ter a mentalidade, ter o mindset de segurar a posição, talvez usando trailing stop possam também ajudar eles mentalmente. To 3.5 just off of a trailed stop loss, even if it reverses on you, right? I mean, come on now, we have potential. And look, you don't have to ever take your profit. You can continue to trail this for a whole week. Imagine you were to just take this and just trail it and it kept going down, down, down. You just kept trailing it. Imagine it turns into a 1 to 10 ratio trade because you trailed your stop loss down to the bottom. You see what I'm saying? And that's why trailing your stop loss can be very, very beneficial. So now, sim, pode ser bem benéfico também. I want to put together a little strategy and show you guys a little bit of some key, you know, components that are going to help you trade using this in the Forex markets and the indice markets or in the crypto markets, okay? So look, let's break down a little strategy for you guys. We're going to start on the H4 and we're simply going to look for support or resistance, okay? If we can find ourselves some type of support, some type of resistance, whether it's a build-up support or whatever the case may be, we will start looking for those positions on a smaller time frame as long as we know we're going up or down, okay? So for instance, right here we created support, right? Right here we created a nice support. Tá criando uma área de suporte aqui, e ele, na verdade, acumulou aqui por algumas candles, né, que fiz praticamente double bottom, e é uma área que acumulou várias vezes, né, então não é somente double bottom, então uma acumulação aqui, você vê o fundo e o que mais? Respected it off this candle started to move up. So if we actually take, you know, this support after this bullish candle hit, we then go to our 15-minute chart. All we really need to see is a couple things, right? What if we just see a simple 50 moving average and an 8 moving average telling us, hey, let's go up, right? It's curving below. You know, I speak about this before. It's a momentum style trade. You know, I'll draw it out to make it a little Provavelmente ele vai operar o cruzamento dessas médias móveis, eu acho. more clear for you guys. But look at our moving averages, right? This is basically just an 8 and a 50 SMA. So as it comes down, it curves and it's telling us, hey, we're going up. We see a buying opportunity, we're going up. We have that momentum switch to the upside, right? So what if we take something Então provavelmente as médias móveis vão cruzar e ele vai entrar. like that, okay? And as you can see, I think we have a little bit of a retracement here, but that's fine. We can get a Fibonacci buy if we have to. But as you can see, price is pretty much going to carry this to the upside. Right? And what does that mean? That means that the momentum of this trade, the momentum of this moving averages is bringing the trade to the upside. Yeah, it can break below, but as long as it comes back within
Aí que tá, né? Ele quebrou um pouco aqui por um pouco de tempo e ele falou que é normal. You know, 20-ish candles on a 15-minute chart, whatever the chart you're looking at, then we obviously would re-enter for a buy or we'd enter more positions as we crossed again. Okay, it's a very simple strategy. It just involves a 50 aí até o que eu concordo. and an 8 moving average on a smaller time frame and confluence with support or resistance on an H4 or daily time frame. So now you have multiple time frames saying, hey, it's time to buy, right? This is me like literally giving you guys the sauce right now, like actually giving you guys the sauce. So take this and run with it. Like don't take it for granted. Really go trade this, practice it and use it, okay? So tá, vamos parar por aqui. O que vocês acham sobre isso? Ele mostrou uma estratégia muito simples, né, usando o cruzamento de duas médias móveis com confluência em H4, né, com confluência no H4. Mais uma vez salientando para vocês que eu não concordo com o modo com que ele colocou o trailing stop. Eu concordo sim usar trailing stop, inclusive já falei isso várias vezes aqui no canal. A partir do momento que você não é mais iniciante, se você ainda é iniciante, você não está consistente, aí não. Mas no momento que você já está consistente, aí sim você pode também adicionar trailing stop às suas posições. Só que eu não concordo com isso de colocar tão simples assim, aqui é uma vez, aqui é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não é simples assim. Em vez de usar isso, seria muito mais condizente fazer o cálculo do seu trailing stop usando ATR, beleza? Não sei se vocês concordam comigo, escrevam aqui se vocês concordam ou não. Gostaram dessa avaliação desse trader Mambafx? Se vocês gostaram, coloque aqui. Se vocês têm qualquer outro trader brasileiro ou estrangeiro que vocês queiram que eu faça uma análise, coloque aqui também, beleza? Então, obrigado e vejo vocês na próxima. Tchau!